cuida bem da sua pele? Nesse calorão, muita gente acaba extrapolando aí no tempo de exposição ao sol e adquirindo algumas manchinhas, né? E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui com a professora de dermatofuncional, Vitória Cardoso, porque o sol não é a única causa das manchas, né, professora? A gente vai falar aqui de algumas causas que provocam essas manchas. Seja bem-vindo à Conexão, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, agradeço muito. Olha, Vitória, são muitas dúvidas, mas vamos começar então falando do sol, né? Que eu já introduzi nesse sentido. A pessoa que se expõe, todo mundo sabe que a gente tem que usar protetor solar, a gente ouve isso muito na mídia, mas acaba que tem gente que insiste em não utilizar. Quais são as consequências, né, dessa exposição, então, sem proteção? Sim, o sol, como você mesmo falou, ele pode causar consequências, né? Ele pode causar manchas. A gente precisa se expor ao sol, né? Ele tem efeitos benéficos na nossa pele, ele ajuda a estimular a vitamina D, né? Ele causa um bem-estar físico, um bem-estar psicológico também. Porém, quando a pessoa ela é exposta de uma forma excessiva, né, por tempo prolongado, no período onde o sol está muito quente, que seria mais ou menos entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, ela pode sim desencadear manchas, né? Seriam as melanoses solares, que são as manchas causadas pela exposição ao sol. Além da melanose solar, a exposição solar excessiva, ela pode também agravar quadros de manchas já existentes, que seria o caso, por exemplo, do melasma, né, que é uma mancha causada na gestação, né, por fatores hormonais, que pode ser desencadeada pelo sol sem o uso do protetor solar. Entendi. E tem como tratar essas manchas ou diminuí-las? É possível? Tem sim, só que é sempre bom a gente frisar que o principal tratamento para a mancha é a prevenção, né? Então, mesmo que seja feito um tratamento dermatológico, que pode ser utilizado microdermabrasão, né, que vai fazer uma descamação, uma esfoliação superficial na nossa pele, que é a nossa camada mais externa, a epiderme. A gente tem alguns aparelhos como o peeling, que a gente utiliza aqui na clínica. Podem ser realizados tratamentos com peelings químicos, que são o uso de ácidos, né? Podem ser usados cosméticos para auxiliar, mas esses tratamentos têm que sempre estar associados com o uso do protetor solar. Então, o paciente, ele sempre vai ser uma peça-chave nesse tratamento, porque às vezes acontece da gente começar o tratamento de um paciente, esse paciente evoluir bem, porém ele deixa de lado esses cuidados básicos e essa mancha, ela pode piorar. Entendi. A maioria das pessoas faz isso, né? Quando vê que tá bom, esquece, né? Fala, já melhorei. Mas e aí, né? Diante disso, então, qual que é a maneira correta de utilizar esse protetor solar? Todo dia eu tenho que passar? Onde que eu preciso passar? Todo mundo ou não é todo mundo? Sim, a gente precisa fazer o uso diário do protetor solar e reaplicá-lo mais de uma vez por dia, né? Porque se eu aplico ele só na parte da manhã, só quando eu acordo, ele não vai ter efeito durante todo o meu dia, tá? Então, fazer essa reaplicação e utilizar independente de estar ou não no sol e de ter ou não ter sol. Porque às vezes a gente vê os pacientes falando: ah, mas hoje tá nublado, hoje tá chovendo, hoje não tem sol, hoje eu não passei protetor solar. Acontece muito isso. E a luz, nós estamos muito expostos a ela, as telas, com celular, tablet, televisão. Essas luzes também têm raios ultravioletas que vão agredir a nossa pele. Então a gente tem que estar sempre passando esse protetor solar. O protetor mais adequado para utilização no sol é o protetor sem cor, e a utilização em ambientes fechados, onde existe essa luz, é o protetor com cor. Tá certo. E falando ainda de cosméticos, né? A gente tá falando aqui de protetor solar. Existe algum cosmético, pomada, creme, alguma coisa assim que a gente deve evitar ao se expor ao sol, porque pode também causar manchas? Alguns produtos a gente não deve utilizar, né? Além de produtos, a gente também tem alguns alimentos, né? Alguns alimentos podem ter álcool, né? Pode ter alguma fruta cítrica. Isso pode causar o aparecimento de manchas também. Então, a gente deve evitar a exposição ao sol quando a gente tem contato
né, tópico, contato com esses produtos ou com esses ácidos na nossa pele. Legal, Vitória. E ainda falando de cosméticos, né, produtos que a gente utiliza, existe alguma restrição para utilizar perfume, creme, algum hidratante que pode causar mancha ou isso não acontece? Desde que você não tenha nenhuma alergia aos produtos, você pode utilizar tranquilamente. O que acontece muitas vezes é que alguns produtos eles contêm muito óleo, né? Então eles são muito gordurosos, alguns cremes, alguns protetores solares que não são livres de óleo, eles podem causar acne e a acne pode levar ao aparecimento de manchas, né? E as manchas elas podem levar ao aparecimento de cicatrizes, tá? Isso pode acontecer. Agora, se você não tem nenhuma alergia com os produtos, aí pode utilizar tranquilamente. Ok. Você falando então aí do aparecimento de acne, que é algo que assombra muitas pessoas, né? Qual é a maneira correta de lidar com as acnes? Porque assim, para muita gente é irresistível cutucar. Então, o que eu devo fazer? É paciência? Quais são as orientações? Sim. As acnes, elas são provocadas, né, pelo excesso de sebo na nossa pele. Então, durante a puberdade, por exemplo, acontece muito o aparecimento de acne e o sol também pode desencadear a acne, né, que é uma questão que às vezes as pessoas até que se confundem pensando que o sol ajuda a secar, né? Fala assim, eu fui para a praia e melhorou, né? O sol secou minhas espinhas. E aí depois passa alguns dias, que como o efeito do sol ele é acumulativo no nosso organismo, passa alguns dias, essa pessoa aparece com várias acnes, né? Por causa dessa exposição solar, que vai estimular a glândula sebácea a produzir sebo e vai obstruir os poros. Isso associado à questão do protetor solar também, que a pessoa pode ter passado bastante em protetor solar, que é muito gorduroso, vai aumentar a questão de acne, né? Uma vez que essa acne já está instalada, como a gente deve proceder? Não espremer de forma alguma, né? Porque a acne ela é um processo inflamatório que ele vai ser resolvido pelo nosso corpo. Se a gente vai lá e espreme, a gente aumenta esse processo inflamatório e a acne pode se tornar uma mancha também e pode virar uma cicatriz que já é irreversível. A gente tem tratamentos para amenizar, mas não é mais reversível. Quais tipos de tratamento, por exemplo, para esse tipo de mancha que são feitos aqui na clínica ou que existem no mercado? Existem aparelhos com laser, aparelhos com microagulhamento, tratam esse tipo de mancha. Mas como eu falei, esse efeito ele não vai ser 100%, né? Por causa que como já é uma cicatriz, ela já está numa camada mais profunda da pele. E agora, Vitória, falando um pouquinho a respeito de peles negras, também acontece então de aparecer manchas, em quais ocasiões, como que funciona? Acontece sim, a pele negra ela está até mais suscetível ao aparecimento de manchas e ela é de tratamento mais difícil, porque ela contém mais melanina. Então, apesar da melanina ela ser protetora para o nosso organismo, ela também vai facilitar com que essa mancha, com que o pigmento, né, ele aconteça com mais facilidade. Então, depois deve ser evitado que a gente faça algum procedimento mecânico, por exemplo, que vai agredir mais essa mancha e pode piorar ainda mais essa coloração. Entendi. E uma outra dúvida também acontece às vezes a pessoa comeu determinado alimento e aí depois isso causa alguma mancha, né? Por exemplo, limão. Quais outros alimentos a gente deve evitar e como cuidar, né, disso depois que aconteceu? Sim. Não só o limão, né, mas todas as frutas cítricas, elas causam, né, quando elas entram em contato com a nossa pele, associada à exposição ao sol, elas podem causar manchas, né? Então a gente tem que sempre evitar o limão, a laranja, abacaxi. Na praia sempre tem aquelas batidas, né, ainda mistura com o álcool, né? Sempre evitar esse contato com a nossa pele associado à exposição solar. Se esse contato já aconteceu, então sempre lavar com água corrente, né? Para tentar evitar que a mancha apareça. Mas se a mancha já tiver aparecido, já tiver sido instalada, a pessoa ela deve procurar um profissional, né, um dermatologista, o mais precocemente possível. Porque quanto mais tardio for esse tratamento, né, mais difícil vai ser a recuperação desse paciente
pior vai ser o prognóstico. O médico, ele geralmente ele passa alguma pomadinha, algum remédio baseado em corticoides, e essa mancha, né, como ela é uma queimadura de primeiro grau, ela é mais superficial, ela é mais fácil de ser revertida. Tá certo, adorei então as orientações. Só para finalizar, aqui na clínica então há atendimentos voltados para a área do dermatofuncional. Queria que você me explicasse o que vocês oferecem, quais são os procedimentos, o que está funcionando agora na época, né, de coronavírus, só para o pessoal de casa ficar bem informado. A fisioterapia dermatofuncional, ela trata a área de patologias, né? Então a gente trata pacientes com câncer de mama, com úlceras, com linfedema, e também a parte estética, que entra esse caso das manchas, entra os casos também da acne, né, entre outros. Como nesse momento, esse primeiro momento, né, do Covid, nós estamos priorizando atendimentos essenciais, os atendimentos de estética estão temporariamente suspensos. Então, nós não estamos realizando esse tipo de procedimentos. Mas quando, em períodos normais, né, em períodos fora da pandemia, os alunos realizam um atendimento na área de fisioterapia dermatofuncional e estética, realizando atendimento dos funcionários aqui do Unipam. Perfeito, então tá bom. Muito obrigada então, Vitória, pela sua participação e por esclarecer tantas dúvidas. Obrigada. Então, gente, nós vamos para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho porque já já tem mais conexão para vocês.